Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o resumo do meu quarto período na Faculdade de Nutrição, na Unirio. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu nesse meio tempo, como foi a minha experiência passando pelo quarto período da faculdade, é só continuar assistindo a esse vídeo logo após a vinheta. Mas antes de começarmos oficialmente o vídeo, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhecia o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar todos os meus próximos vídeos, além de ativar o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. E também me sigam lá no Instagram, que é o @nutriçãoporamanda. Tô sempre compartilhando conteúdo muito legal por lá também. E sem mais delongas, vou dar início a esse vídeo. Tô aqui no improviso mesmo, de óculos, sem maquiagem, 9 horas da noite, para tentar gravar esse vídeo para vocês, porque eu estou de férias, mas a minha vida ainda segue uma loucura, então relevem aí o reflexo da ring light no meu óculos e eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo, porque o vídeo de resumo sempre fica gigante, então eu vou tentar ser mais breve nesse, então bora lá! Esse meu quarto período da faculdade, que eu realizei no ano, de 2023.1, o primeiro semestre do ano, eu fiz o quarto período na Faculdade de Nutrição e eu faço nutrição na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a título de curiosidade, na minha faculdade o curso de nutrição integral tem 5 anos de duração e para quem é do noturno, que é o meu caso, são 6 anos de duração. Lembrando que eu sempre tento pegar matéria no integral também, para eu conseguir diminuir esse tempo de formação. Mas eu estou cursando, terminei, o quarto período, num total de 12 períodos. E nesse período eu cursei 6 matérias, que foram patologia, controle microbiológico dos alimentos, estudo experimental dos alimentos, psicologia da saúde aplicada à nutrição, bioestatística e, por último, ambiente e saúde. Tentando resumir de um modo geral, em relação ao peso que foi cursar o quarto período na faculdade de nutrição, a minha rotina da faculdade, da correria da faculdade em si, de provas, de trabalhos, de estudos, as dificuldades das matérias que eu estava fazendo, realmente nesse quarto período foi muito mais tranquilo. Eu não estava com muitas matérias que realmente eram aquelas matérias, ai meu Deus, vou surtar. Não, realmente eram matérias mais tranquilas. Então, nesse quesito de faculdade, de grade do quarto período, dificuldade das matérias e excesso de coisas de trabalho, estudo, provas, seminários, foi bem tranquilo. Entretanto, nesse ano eu comecei o meu primeiro estágio extracurricular. Para quem não sabe, eu sou estagiária do Projeto Acolher, que é um estágio extracurricular, ou seja, não obrigatório, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio. Então, é um estágio público que tem um tempo de duração. Eu comecei em abril e termino em dezembro. Tem um tempo, que a gente precisa ficar lá e tudo mais. E nesse quesito de ter juntado a faculdade, dar conta das coisas da faculdade, mais a rotina do estágio, eu faço estágio 6 horas por dia, toda segunda, quarta e sexta, até o momento, Porque agora vai começar um novo período, o quinto período, e aí algumas coisinhas podem mudar de horário, de dias da semana e tudo mais. Mas quando junta essa rotina de estágio e faculdade, é realmente uma loucura, porque eu quase não tenho tempo para nada, eu não consigo mais ficar grandes horas em casa, então eu acordo, vou no dia normal, segunda-feira, vou pro estágio, do estágio eu saio 2 horas, se eu tiver que vir pra casa, eu chego em casa 3h15 e eu tenho que sair 4h30, 4h40 pra ir pra faculdade. Então é realmente uma rotina bem agitada nesse sentido. Esse ano de 2023 tá sendo uma loucura pra mim por conta disso, não de um modo negativo, não é isso, realmente de um modo positivo. Eu tô vivenciando tudo que eu quero vivenciar. A experiência do estágio tá sendo incrível, eu vou falando no decorrer dos próximos vídeos aí no canal, vocês já estão acompanhando um pouquinho. Realmente está sendo algo maravilhoso, mas, não é tudo às mil maravilhas. A gente tem que passar por esse processo. Muitas vezes eu tô esgotada, exausta, mas faz parte aí. Realmente foi uma rotina cansativa nesse quarto período por conta de
tentar conciliar tudo ao mesmo tempo. Estudo da faculdade, aulas da faculdade, trabalhos da faculdade, demandas do estágio. Então, é isso. Falando então agora um pouquinho de cada uma das disciplinas. Patologia, já falando para vocês que foi a matéria mais difícil do período por conta dos detalhes do conteúdo. Então a gente estudou sobre distúrbios hemodinâmicos, sobre neoplasias, sobre lesões, sobre morte celular, sobre fibrose, cicatrização e muito mais. Então é um conteúdo muito legal de estudar, eu pelo menos gostei muito, só que é muito conteúdo com muitos detalhes peculiares, então qualquer coisinha ali pode ser em comum com uma coisa ou com outra, e você precisa saber diferenciar essas coisas. Patologia, a gente teve tanto aulas teóricas em sala de aula, como também aulas práticas no laboratório, onde nós víamos peças cirúrgicas, que são órgãos, né, de verdade, que estão ali banhados, né, na formol, já estão com outra textura, outra estrutura, mas enfim, são as peças cirúrgicas mesmo que tem disponíveis na nossa faculdade. A gente vai para aula prática, a gente vê tudo ali pessoalmente do que a gente viu na teórica, e aí é óbvio que a gente teve também prova teórica e prova prática. E a prova prática é de surtar assim um pouco, porque era algo diferente do que a gente estava acostumado a ter nas outras disciplinas. A gente, tecnicamente, tinha 15 minutos para entrar é laboratório. Eu acho que, não sei, eu tô pensando em anatômico, mas acho que não é anatômico. Enfim, no laboratório de prática de patologia. E aí a gente tinha um caso clínico com algumas perguntas e a gente tinha que identificar aquele caso clínico, identificar quais peças que estavam ali na mesa tinham a ver com esse caso clínico e perguntas específicas. Por exemplo, quais peças ali da mesa tinham fibrose, quais peças ali tinham sofrido infarto, quais peças ali tinham sofrido necrose. E a gente tinha 15 minutos para fazer isso. Era tipo sob pressão, assim. Eu ficava muito nervosa, mas no final deu tudo certo. Nesse semestre passei direto em tudo novamente. E isso é muito bom, porque a gente meio que ganha uma semana de férias a mais por ter passado direto em todas as disciplinas. Mas patologia foi uma experiência então é um conteúdo bem legal, é extenso, é detalhado, né? Mas realmente foi incrível ter passado por isso e no final das contas o nervosinho de ter passado pela prova prática deu certo no final. Foi uma experiência bem legal, eu gostei bastante da disciplina. A próxima disciplina foi controle microbiológico dos alimentos, que é basicamente outra parte da microbiologia, um pouco mais de microbiologia, só que mais voltada para os alimentos. Como era o método de ensino desse meu professor? Ele não dava aula, até porque a gente já teve a disciplina de microbiologia. Então, se ele desse aula, teorias, conceitos e tópicos de microbiologia, seria a mesma coisa que a gente já teve em outra disciplina. Então, o método dele para essa disciplina mais voltada para a nutrição e mais voltada para os alimentos, ele trazia assuntos relacionados a controle microbiológico, a micro-organismos, relacionados à nutrição e relacionados a alimentos em forma de artigos. Então, ele trazia artigos com vários assuntos diferentes que relacionavam nutrição, alimentos, plantas medicinais, várias coisas relacionadas com bactérias, relacionadas com fungos, né? Micro-organismos de um modo geral. Então, ele tinha um método de ensino um pouco diferente e realmente foi algo diferente pra gente, mas muito viável, pensando que a gente não tem o costume de ler artigos científicos. Eu vou falar no final do vídeo um pouquinho mais pra vocês sobre isso, sobre uma ideia aí, mas a gente realmente não tem. Então, muitas pessoas só veem dentro da faculdade ou quando tem que fazer algum trabalhinho, a gente vai lá e procura, mas a gente não tem esse instinto automático de ficar procurando artigos para se atualizar, para ter mais embasamento científico. A gente não faz isso. E aí ele fez dessa forma para a gente criar mais esse hábito de buscar artigos e de estudar e ter fontes seguras e científicas. A próxima disciplina foi Estudo Experimental dos Alimentos, que basicamente é uma introdução de técnica e dietética. Nessa disciplina nós também tínhamos aulas teóricas em sala de aula e aulas práticas no laboratório de cozinha, né, na cozinha da faculdade. E sim, foi a minha primeira disciplina de cozinha na faculdade de nutrição. Consegui pegar essa matéria aí no quarto período, já estava oficial na minha grade mesmo, não adianta em nada.
E basicamente a gente tem Estudo Experimental dos Alimentos, que é uma introdução à técnica e dietética. Depois nós temos a disciplina de Técnica e Dietética 1, já dando spoiler, vou fazer no próximo período. E Técnica e Dietética 2. Então são basicamente 3 matérias voltadas nesse sentido, né, da cozinha e tudo mais. E aí nessa disciplina a gente novamente estudou sobre os cereais, sobre as proteínas, sobre os ovos, sobre o mel. A gente viu sobre fermentação, a gente viu sobre processos de cozimento. A gente foi na cozinha, a gente preparou um monte de coisa. A gente preparou frango, a gente preparou carne com enzima, carne sem enzima, os ovos, batata chips, brócolis, isso tudo pra gente conseguir ver na prática tempo de cozimento, a questão da cor, se você fechar a panela pode abafar e mudar a cor do alimento, a maciez, né, se você cozinha por dentro da água, se você cozinha a vapor, enfim, foi uma experiência muito legal. Postei várias coisinhas lá no Instagram também, nos stories, tem foto no perfil com o meu jaleco lindo que eu comprei pra inaugurar na cozinha, e realmente, assim, eu gosto de tudo da nutrição. Óbvio que dentro, né, das especialidades e dentro das possíveis áreas de segmento da nutrição eu tenho as minhas favoritas, mas eu amo o que eu faço e eu amo a faculdade de um modo geral, então eu gosto de passar por tudo que tem dentro da faculdade, inclusive as aulas de cozinha, eu gosto de fazer isso em casa, então poder estudar e ver na prática, né, dentro da faculdade, na cozinha, aprendendo mais, eu gosto, então não tá sendo chato pra mim essas aulas na cozinha. Foram bem legais e eu já tô ansiosa pra técnica e dietética também. Eu acho que é uma das aulas que a gente mais fica ansioso pra ver coisas diferentes na cozinha, entender um pouco mais sobre todo o processo. E é isso, então foi basicamente uma introdução de técnica e dietética que eu vou fazer no próximo período. Psicologia da saúde aplicada à nutrição, que é basicamente conceitos da psicologia, onde a gente pode aplicar dentro da nutrição, ou como a gente pode abordar nossos pacientes, os usuários, como a gente consegue entender o indivíduo, escutar o indivíduo, mas levando em consideração os conceitos da psicologia. Então a gente viu um pouco sobre behaviorismo, sobre psicanálise, sobre gestalt, né, que são métodos e conceitos dentro da psicologia que tem visões diferentes, então a gente conseguiu ver um pouco mais sobre isso. A gente também estudou sobre transtornos alimentares, que é algo que a gente vê de um modo muito raso na faculdade, em pouquíssimas disciplinas, né? Então, realmente ainda é algo que não é abordado de uma forma completa e segura dentro das faculdades, e a gente conseguiu ver um pouquinho mesmo dentro de psicologia. Então a gente viu sobre anorexia, bulimia, entre outros transtornos, e foi bem legal assim também. Eu não sou uma pessoa muito entendedora dessa aula da psicologia, dessa área da psicologia, então poder ter visto isso um pouquinho mais embasado, com mais detalhes dentro da sala de aula, foi bem legal também. E foi uma disciplina super leve, assim. A gente teve uma prova e um trabalho também pra fazer. A próxima disciplina foi bioestatística e eu sinceramente não tenho nada pra falar pra vocês sobre essa disciplina, porque literalmente foi uma loucura. A gente acha que a gente não vai usar a bioestatística na nossa vida, mas sim, quero dizer que vocês vão usar. Eu também acho que eu não vou, mas em algum momento eu vou. E a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. A gente vai precisar usar isso em algum momento. Em algum momento, na hora da produção de um artigo, na realização de um trabalho, você vai precisar saber mexer no R. E foi basicamente isso. Bioestatística, a professora ensinou a gente a mexer no programa R, o qual dá para você analisar dados, né, de um banco de dados, enfim, para realização de um artigo, para realização de um trabalho. Só que a gente meio que viu isso tudo em sala de aula e a gente estava sentado na sala de aula, a professora abrindo o programa e mostrando pra gente tudo do programa. Não foi algo onde a gente tinha um computador na nossa frente, mexia no programa junto com ela, o que seria muito mais didático para entender o programa. Então foi tudo sentado em sala de aula com ela fazendo e a gente vendo. Ao mesmo tempo é uma matéria muito, eu não sei explicar, tem os conceitos e fora os conceitos você precisa
mexer no programa e eu fiquei um pouco meio confusa. A gente teve uma prova só de conceitos e depois a gente teve que fazer um trabalho, pegar um banco de dados e fazer um trabalho a partir daquele banco de dados. Foi bem confuso. Os meninos ajudaram muito a gente nessa parte, porque a gente ficou um pouco perdida. A gente entrou no trabalho com formatação, textinhos e tudo mais, mas essa parte da prática mesmo, de mexer no programa, os meninos que entraram mais com isso. Então foi uma disciplina que foi bem cansativa, porque parecia que a gente estava vendo ali, sabe, não sei, porque a gente não conseguia ver, colocar em prática ali na hora junto com a professora. Não achem que não vão usar o R na vida, porque em algum momento vocês vão usar e eu também. E por último, ambiente e saúde também é uma matéria super levezinha. A gente fala que é aquela matéria para dar um respiro durante o período. E basicamente nessa disciplina a gente viu um pouco mais sobre SUS, sobre planos de saúde, sobre acessibilidade, sobre território. Então é uma matéria bem de humanas e foi super tranquila também. A gente teve que fazer alguns trabalhinhos durante o período e só isso, foi bem tranquilo. Continuando então agora falando um pouco sobre os meus métodos de estudo, não vou me abrir muito aqui, porque eu ainda quero trazer um vídeo em particular só falando sobre isso, dando dicas de métodos de estudos, o que eu venho fazendo no momento. Mas nesse quarto período, qual foi o meu método de estudo? Eu ia na aula, assistia a aula do meu professor, tudo que eu achasse que fosse importante, eu fazia as anotações no meu caderno. Quando eu chegava em casa, eu produzia o meu resumo, ou baseado em pesquisas que eu fazia, ou baseado na própria aula do meu professor, imprimia esse resumo, e quando eu fosse estudando, se eu lembrasse de mais alguma outra informação, eu vou anotando à mão nesse resumo. Na hora de estudar novamente esse material, eu leio todo esse resumo, vou marcando as coisas mais importantes, e era basicamente isso, para todas as disciplinas. Patologia, principalmente, foi algo que eu tive muito material, então eu lia muito, eu marcava muito, eu escrevia muito. Controle microbiológico nem tanto, eu anotava coisas relacionadas à disciplina que seriam interessantes eu dar uma pesquisada mais a fundo depois, porque realmente era uma aula onde o professor mostrava muitos artigos, né? Então, essa disciplina eu usei dessa forma, eu fazia algumas anotações que eu achasse relevante para pesquisar depois. Estudo experimental dos alimentos, eu também fazia resumo baseado no material da minha professora, então na hora de estudar para a prova, eu imprimia esse material, lia e marcava o que eu achava de mais importante, fazia algumas anotações em cima. Psicologia também, anotei no meu caderno mesmo, eu não fiz resumo, mas no meu próprio caderno eu anotei os conceitos mais importantes e exemplos na nutrição desses conceitos, que era basicamente o que a gente via em aula. Bioestatística também só anotei conceitos e desenhei gráficos, que era o que a gente mais via na aula. E ambiente de saúde eu não escrevi nada, porque era uma matéria bem tranquila, onde eu não precisava escrever muita coisa, né? Então eu basicamente não escrevi. É aquela matéria que você vai, assiste a aula e basicamente você entende tudo e é isso. Então esses foram os meus métodos de estudo para cada uma dessas disciplinas. Detalhar esses métodos de estudo, eu quero fazer isso para vocês em uns próximos vídeos aqui do canal. Então já se inscreve, já deixa o like para eu saber que vocês querem esse tipo de vídeo, que eu realmente vou trazer, tá na minha lista. Por isso que eu não vou me abrir muito aqui, senão esse vídeo vai ficar maior do que ele já tá. Então eu também fiz muitas anotações no meu caderno, mas também fiz muitos resumos digitados, que é o modo que eu gosto, né, de trabalhar nos meus estudos. Eu sempre imprimo todos esses resumos porque eu gosto de ter na mão, gosto de marcar, gosto de escrever, e aí eu vou juntando todos esses resumos. No final do período, eu pego todos eles, faço uma capa dizendo quarto período e todas as matérias que eu cursei, pego outras folhas para fazer outras capas, e aí eu escrevo o nome da disciplina, vou separando os resumos, né, por disciplina, junto tudo isso e encaderno. Então, por período, eu tenho uma apostila onde eu coloco todos os meus resumos. Porque, se em algum momento eu precisar checar algum material, é só eu pegar a apostila do quarto período e dar uma lida nesse material no meu resumo, tá? Então eu costumo fazer isso. Eu não jogo fora, eu não guardo folha solta. Eu pego todo o material que eu imprimi e que eu acumulei no quarto período e faço um apostilão dele. Então eu tenho material em apostila do primeiro, do segundo, do terceiro e agora do quarto período. Aproveitando então que chegamos nesse assunto de resumos, estudos, métodos de estudos, eu queria falar para vocês que eu vendo o meu drive de estudos, eu vendo o acesso ao meu drive de estudos. Basicamente, o Drive Passos de Nutri, onde eu acumulo todos os meus materiais
de tudo, tanto todos os meus resumos da faculdade de nutrição, como também materiais complementares que eu vou acumulando e guardando lá, para que, quando eu precisar checar alguma informação que eu tenha em livros, em PDFs e tudo mais, guias, cartilhas, eu entro nesse Drive e consigo buscar de uma forma super prática e fácil lá dentro. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu também disponibilizo para vocês. Ele está com os dias contados para aumentar o valor dele. Atualmente, ele está no valor de R$ 15. Pagando uma única vez, vocês têm acesso ao que já está disponível lá e tudo de novo que for adicionado lá, vocês também terão acesso, tá bom? Então, pagando uma única vez, vocês têm acesso ao que já tem e tudo de novo que vai entrar lá nele em breve. Ele está com os dias contados por R$ 15. Por quê? Porque basicamente o valor aumenta a cada período, porque a cada período tem novo material, tem novos resumos, então, né, conforme vai entrando mais coisa lá, o valor dele vai aumentando. Então, se você tem interesse em adquirir, já corre para garantir que até o dia 20 ele vai estar por R$ 15. Depois o valor dele vai aumentar. Então já garante essa oportunidade. Lá tem todos os meus resumos da faculdade de nutrição, que eu faço digitado, bonitinho. Coloco eles disponível para vocês dentro do Drive. Fora isso, tem o Guia Alimentar, tem vários livros em PDF, tem várias cartilhas, tudo que eu acho importante e relevante para a nossa área, que eu consigo, eu coloco lá para vocês também. De extras da faculdade de nutrição, nesse quarto período eu mantive a minha monitoria na disciplina de microbiologia, então sim, sou monitora de microbiologia, completei 1 ano agora. Eu cursei essa disciplina no segundo período da faculdade e aí no terceiro eu entrei como monitora e no quarto novamente, totalizando 1 ano aí. E não vou finalizar essa monitoria por agora. Vou começar o quinto período também sendo monitora de microbiologia. Continuo também com o meu projeto de extensão, que é o Comida de Verdade, programa de educação alimentar e nutricional na rádio. A gente tá meio que por enquanto no making off dele, mas já a produção vai começar a todo vapor. A gente começou a dar um gás a mais no nosso núcleo. Esse meu projeto de extensão faz parte de um núcleo na faculdade, o NES, Núcleo de Educação e Saúde. Dentro desse núcleo também tem vários outros projetos, tem o Comer Pra Quê, que é um projeto nacional. Então, por eu fazer parte do núcleo, eu me envolvo em praticamente todos os projetos, mas a minha demanda maior é em cima do meu projeto de extensão, que é o Comida de Verdade. No quarto período, eu também continuei participando da minha iniciação científica, que é o PET Saúde, na minha faculdade, mas é um programa do Ministério da Saúde. Eu acho que vocês encontram aí em outras faculdades públicas e federais também. Basicamente, no PET, a gente fez uma pesquisa no banco de dados relacionados às mortes por Covid e se essas pessoas que morreram por Covid possuíam outras comorbidades, como diabetes e hipertensão, e se essas mortes elas foram agravadas por conta dessas comorbidades ou não. Basicamente, essa foi a nossa linha de pesquisa, que o meu estágio ele é mais voltado para gestão, então eu fico 2 dias na gestão, no DAPS. Não é todo dia lá, como se fosse um escritório, no computador, não é todo dia assim, porque a gente faz muita ação fora, a gente faz reuniões sobre PSE, a gente fala sobre medidas socioeducativas, a gente trabalha com rap da saúde, que é algo muito dinâmico, a gente faz capacitação, a gente vai em eventos de saúde, é muito legal. E eu fico 1 dia na assistência, que eu fico dentro de uma clínica da família com a nutricionista no NASF. Então a gente faz visita domiciliar, a gente faz sala de espera, a gente faz grupo de alimentação e saúde, eu também participo do grupo de mulheres, a gente faz grupo de pré e pós-bariátrica, é muito legal, assim. Então, ver essas 2 realidades no meu estágio tá sendo algo incrível. Então, tem dias que eu fico na gestão realmente no computador, resolvendo pepino, atualizando planilhas. Tem dias que a gente vai resolver coisa na rua, a gente vai para o nível central fazer reunião, a gente vai para escolas, a gente vai para clínicas da família, a gente faz atividade com rap, a gente vê medidas socioeducativas, a gente vê muita coisa. E é muito legal. E na assistência também, porque é algo que eu amo, assim. A assistência tem meu coração e porque é onde eu tenho contato com as pessoas. Eu acho que isso é o mais legal. Cada dia você lida com muitas pessoas de diferentes realidades, de diferentes culturas e costumes. E é isso, gente. Eu não sei. Só quem viveu sabe. Então, é basicamente isso. E nesse meu quarto período também, no finalzinho que estavam acabando as minhas aulas para eu entrar de férias,
No final do período, basicamente, eu me inscrevi em um curso da Fiocruz. Não era só se inscrever, na verdade. Só tinham 15 vagas. E no total, se eu não me engano, se inscreveram 100 e poucas pessoas. E eu consegui passar, passei em primeiro lugar. E eu fui fazer um curso de doenças cardiovasculares e metabólicas na Fiocruz. Foi uma semana intensa, de segunda a sexta, de 8 às 5, estudando sobre isso. E lá a gente também teve aulas teóricas em sala de aula, como também aulas práticas. Foi a primeira vez que eu tive contato com o modelo experimental, para quem não sabe, é a pesquisa utilizando animais. E lá eles trabalhavam com camundongos, então a gente conseguiu ver muita coisa, a histologia, os órgãos, como é feito a indução de determinada doença, então como a gente pode induzir aterosclerose, como a gente pode induzir diabetes, se aquele camundongo tá na sua forma biológica ou se ele é geneticamente modificado. A gente viu muita coisa, foi uma experiência bem legal e aí meio que terminei o meu período com esse curso da Fiocruz. Para quem tem interesse, todo mundo me perguntou, como é que você conseguiu e tudo mais, tem que ficar de olho no site deles. Basicamente, para quem é aqui do Rio, né, principalmente, eles liberam esses cursos de férias 2 vezes ao ano. Tem a edição de inverno e a edição de verão. Eu fiz a de inverno, mas também tem a de verão. Fica de olho no site, gente. Não é fórmula mágica, não é algo que vem na nossa cabeça. Se vocês têm interesse, vão procurar, caçar as instituições de referência de vocês e sempre fiquem pesquisando, fiquem de olho que em algum momento sai alguma coisa e pode ser uma oportunidade para você fazer. Eu agarrei a minha, fiz e é isso. Foi muito legal essa experiência. No meio das minhas férias, já colocando logo nesse vídeo, eu também participei de um evento de nutrição que foi o Web Diet Conference, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, nos dias 4 e 5 de agosto. Basicamente, foi um congresso voltado para a parte de como gerir a sua carreira, como construir um consultório, como captar clientes, muitas coisas. Muitas pessoas de referência, realmente foi incrível. Tanto a minha experiência com o curso da Fiocruz, como a minha experiência no Web Diet Conference, eu compartilhei na forma de reels lá no meu Instagram, que é o Nutrição por Amanda. Então, compartilhei aqui também com vocês, tem shorts aqui no Instagram do curso da Fiocruz, mas sobre o congresso, tá tudo lá no meu Instagram, tá? Para vocês conseguirem conferir. Então, de modo geral, a ideia de falar sobre o curso e sobre a participação no congresso, além de ter sido um investimento, né, na minha futura profissão, na minha carreira, também é um espaço onde a gente consegue fazer networking com as pessoas. A gente consegue nos comunicar com essas pessoas. Então, no curso da Fiocruz, eu conheci várias pessoas incríveis. Não era um curso só para nutrição, era para qualquer área, qualquer graduando na área da saúde. Então, tinham estudantes de medicina, de biomedicina, de farmácia e de nutrição. Então, eu conheci várias pessoas, foi realmente muito incrível também poder trabalhar nesse tempo com eles e ver o posicionamento, né, de cada uma das profissões. No Web Diet Conference, né, que era realmente um evento de nutrição, a gente poder ter contato com as pessoas que são referências ou pessoas que estão ali no mesmo ambiente que você. Você tá num ambiente com pessoas que pensam da forma que você pensa ou que querem estar no mesmo lugar que você quer estar, sabe? Eu acho que isso é importante, faz a diferença no nosso processo de formação. Então, quem puder investir nesses eventos, eu acho muito válido. Então, era basicamente para falar que eu realmente conheci muitas pessoas, né? Na minha faculdade também eu conheci muitas pessoas diferentes da minha rotina, assim, de convívio. E foi um semestre, apesar de corrido, tranquilo em quesito disciplinas da faculdade, mas corrido quando eu junto tudo na minha vida, na minha rotina de vida, assim, não só com a faculdade, enfim. E é basicamente isso, gente. Eu acho que eu segui tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Já dando um spoiler também, as novidades e eventos desse ano ainda não acabaram. Vou tentar compartilhar com vocês o máximo possível aqui no YouTube, mas também tô dando um guide lá no Instagram, então me sigam por lá pra vocês não perderem as coisas em primeira mão. Vão ter mais eventos que eu vou participar esse ano e eu vou tentar gravar em mais detalhes para vocês, compartilhar essas experiências com vocês em breve. Estou de férias, minhas férias começaram no dia 22 de julho e terminam no dia 21 de agosto, mas eu não tive a sensação de que
eu entrei de férias. Por quê? Porque pra mim, estar de férias é você acordar e falar, poxa, o que eu vou fazer hoje? Ou, caramba, eu não fiz nada o dia inteiro, mas tudo bem, porque eu estou de férias. Eu não tive essa sensação porque eu entrei de férias na faculdade, mas o meu estágio, ele não tem férias. Então, eu continuei tendo a minha rotina de estágio normal. E aí, é isso, gente. Não tô sentindo que eu tô de férias, eu ainda tô dando conta de muita coisa nessas minhas férias, mas tudo bem. Minhas aulas vão voltar agora no dia 21 de agosto. Não sei se todas as disciplinas vão começar já nessa primeira semana, mas aí eu vou compartilhando isso com vocês lá no Instagram também. Sobre o quinto período, eu já estou iniciando aí os meus preparativos, organização de material, organização de grade. Vou gravar pra vocês, sim. A primeira semana de aula também pretendo gravar pra vocês, mas é basicamente isso. Se você chegou aqui no canal e ainda não conhecia o Passos de Nutri, por aqui eu compartilho toda a minha rotina, dou dicas, falo sobre as minhas vivências, as minhas experiências na faculdade de nutrição, no meu estágio extracurricular. Se você é estudante de nutrição e se identificou comigo de alguma forma, não deixe de seguir aqui o canal, que é uma forma, é meio que meu diário, assim, eu venho aqui e compartilho com vocês tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô vivendo dentro do possível e pego informações de vocês também, porque eu acho isso importante, e essa troca, ela é essencial e eu vou ajudar vocês no que for possível, assim como vocês também me ajudam muito. Eu troco muita ideia com várias pessoas no Instagram, eu acho isso incrível. E é isso, gente. Então, são esses e outros conteúdos que vocês vão encontrar aqui no Passos de Nutri, tá bom? Um beijo, eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui no canal. Tchau!